Gente, na enquete que eu coloquei pra vocês ontem, 67% das pessoas responderam que acham que vale a pena tomar colágeno. Então, eu vou dar a minha opinião aqui, como dermatologista, tá? Então, assim, nós médicos, procuramos nos basear muito em estudos científicos, mas estudos científicos que tenham realmente bastante relevância, tá? Isso envolve como esse estudo foi feito, o número de pessoas que foram estudadas, e realmente a gente tem vários artigos que estudaram alguns peptídeos de colágeno. Os mais estudados são o Verisol e o Peptan, fazendo uma comparação entre o antes e depois de alguns meses do uso desse colágeno via oral e comparando a pele, inclusive, por biópsia. Para quem não sabe, biópsia é quando você tira um pedacinho da pele e põe no microscópio para ver estruturas invisíveis a olho nu. Porém, esses estudos ainda apresentam alguns vieses. Por exemplo, eles não compararam a pessoa ingerindo colágeno como uma pessoa que só aumentou a ingesta de proteína. Não foi levado em consideração as dietas que as pessoas estavam levando antes e durante do estudo, se houve uma mudança em relação à ingesta de proteínas ou não. Então, ainda falta um caminho bastante longo para a gente conseguir provar com certeza o quanto esse colágeno vale a pena ser ingerido. Mas o que a gente sabe é que ingerindo colágeno, você também está aumentando a sua ingesta de aminoácidos que são úteis para o seu organismo produzir proteínas, certo? Então, assim, existe sim um motivo para a gente achar que pode valer a pena. Mas, será que se eu tomar whey protein, que tem mais aminoácidos ainda, não seria melhor? Então, esse tipo de estudo é que a gente não tem ainda. Então, como costuma ser a minha indicação? Para as pessoas que têm orientação de nutricionista para dieta normalmente, que já tomam whey ou têm uma ingesta muito grande de proteína já orientada por nutricionista, que levam a dieta bastante a sério. Então, essas pessoas eu oriento que não precisa acrescentar o colágeno na sua rotina. Já para aquelas pessoas, que é o meu caso, por exemplo, que não tem muito tempo para se alimentar, que a carne não desce bem, que faz mal, essas pessoas, eu oriento que o colágeno pode ser útil, mas, por exemplo, naqueles dias que a pessoa fez academia, tomou whey, então não precisa tomar o colágeno naquele dia. Naqueles dias que não malhou, de repente não quer ingerir as calorias do whey e consumiu menos proteína, aí a gente pode fazer a ingesta do colágeno. E normalmente, quando a paciente está sendo submetida a tratamentos para melhorar o colágeno, para estimular colágeno, como o Ultraformer, os bioestimuladores, fios, nesses casos eu peço para a paciente fazer a ingesta de colágeno ou whey protein, ou aumentar bastante a ingesta de proteínas na dieta, para a gente conseguir uma resposta melhor ao tratamento, dando matéria-prima também para o organismo para melhorar a nossa produção de colágeno. Proteínas para o nosso organismo, que através dessas proteínas ele vai então produzir as nossas proteínas. Elas servem como se fossem matérias-primas para a gente produzir nossas proteínas. Então, teoricamente, se você tem uma boa ingesta proteica, você vai aumentar a tua produção de proteínas, incluindo o colágeno, tá? Então, resumindo, o colágeno, ele ainda falta muito para a gente conseguir provar a eficácia dele sozinha. Mas os estudos que a gente tem atualmente sugerem que sim, que vale a pena. Mas se você já tem uma ingesta muito boa, muito adequada de proteínas, então talvez não seja o caso de gastar a mais aí 150, 200 reais com colágeno por mês. Mas, se vocês decidirem, optarem por tomar colágeno, ou se a gente tiver indicado devido aos tratamentos, fazer uso de colágeno, então prefiram esses que já têm uma maior comprovação científica, porque existem colágenos cujas moléculas são muito grandes e que o organismo não vai absorver. Então aí sim você está realmente, sem sombra de dúvida, jogando dinheiro no lixo, tá, gente? Então assim, a gente orienta tudo isso na consulta, então sempre peça orientação para o seu dermatologista, se deve usar, se não deve usar, e sempre informa ele como é que é a sua alimentação, se você já tem uma orientação nutricional. A pessoa que de repente malha muito e já toma whey diariamente não necessita suplementar colágeno, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês. Um abraço.